O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, irmãos e irmãs, com alegria, nos encontramos aqui para celebrar essa festa, celebrar a memória dessa grande santa, Santa Luzia, com leituras tão bonitas da experiência da nossa fé e do amor do nosso Deus. O Evangelho de Jesus nos chama a guardar a nossa fé. O Senhor deu a mim, deu a você, a todos nós, a fé. Todo batizado tem fé. Você tem fé? Sim, você tem fé. Todos nós temos fé. Até o Alex, mais novinho, até a Ritinha, que é mais novinha que a criança ali, a coroinha, tem fé. Você tem fé, Ritinha? Tem fé, não tem? Tem fé. Temos fé. A fé precisa ser cultivada. A fé precisa ser trabalhada. A fé precisa ser tomada posse. Eu preciso tomar posse da fé, dessa graça da fé no meu coração e na minha vida. O Senhor pede justamente isso para todos nós, fazer esta experiência, de tal forma que sempre haverá previdência em nós, sempre estaremos preparados. A fé é a nossa preparação. À medida que eu vivo a fé, à medida que eu pratico a fé, a minha alma
meu espírito, toda a minha vida, todo o meu ser vai estar preparado e vai se preparando dia após dia para o dia, para a experiência do encontro com o Senhor que vem. Ele vem, sim, mas não é um Senhor juiz, arrogante, orgulhoso, não é. Jesus, quando conta a parábola, não fala que é o Senhor que vem, fala que é o noivo. É o noivo. É o noivo. O noivo é o amado de alguém. A noiva é a amada de alguém. E nós esperamos este Senhor que vem, Deus que vem, e é o amado da nossa alma. A nossa alma espera, nossa alma deseja este encontro. E a fé, meu irmão, minha irmã, é a forma de estarmos preparados para este encontro com o Senhor. Celebramos hoje a festa de Santa Luzia, essa mulher que se preparou para o encontro com o Senhor, pela sua fé, num tempo bastante difícil. Ela viveu por volta do século III. O chefe do mundo, o dono do mundo, era um imperador romano chamado Diocleciano. Lá no colégio a gente estudou esse sujeito, né? Lembra, Flávia? Não? Lembra dele? Não. Era loucaço e ruim. Pensa um homem ruim, que odiava cristão, não tinha conversa com ele, perseguia, matava. Quantos cristãos foram colocados nas arenas e comido, triturado pela boca dos leões? Quantos foram enforcados, esquartejados? A gente só lembra de Nero, né? Mas Nero é fichinha perto de Cristiano. Nero a gente lembra dele porque ele botou fogo em Roma, né? Mas de Cristiano era muito pior, na tortura, na perseguição, no modo como tratava os cristãos. E Santa Luzia está ali. Santa Luzia, ela era uma mulher, uma jovem filha muito bela, filha de nobres, e ela era cristã escondida. Os pais não eram cristãos, mas ela era cristã. E se houvesse uma denúncia, ligasse para 109, 190, se ligasse para a Guarda Municipal, tinha um serviço lá, um disque de denúncia de cristão. O exército romano vinha até a pessoa, pegava, prendia e não tinha conversa. O pai de Santa Luzia acabou falecendo. A mãe andava muito doente. E a mãe fez o quê? A mãe promete a mão de casamento da Luzia para um jovem também nobre do seu tempo. Aí começa a confusão. Santa Luzia havia feito um voto de virgindade, um voto de castidade. Havia consagrado a sua vida a Cristo. Só que não podia fazer publicamente numa missa. Aliás, não tinha missa pública. Os cultos, a celebração eucarística por 300 anos foi celebrada dentro das catacumbas, escondidos nas prisões de Roma. E Santa Luzia participava desses momentos, escondida. Fazia a sua experiência de fé de um modo bastante, com bastante sigilo. Fez o seu voto de castidade, a sua consagração a Jesus, mas a sua mãe havia prometido a mão dela para um jovem. E Luzia teve então que contar para a mãe que ela não podia se casar, porque tinha feito um voto consagrado sua virgindade a Cristo pela fé. Começa então um grande drama na vida de Luzia e na vida também da sua família e da sua mãe. A sua mãe andava muito doente e Santa Luzia pediu a ela que as duas fossem num santuário, numa igreja de Santa Águida, para pedir a cura dela.
E ela vai com a mãe nessa igreja, como nessa noite viemos celebrar, pedindo a cura dos nossos olhos. Santa Luzia leva a mãe nesse santuário, nessa igreja, nesse lugar, né, da vida de Santa Águida, e a mãe é curada. A mãe é curada pela intercessão de Santa Águida. E a mãe então permite que a filha não se case. Só que tinha o noivo no meio do caminho. E o noivo não aceita. Tenta de tudo quanto é forma demover, tirar da cabeça de Luzia que ela deveria seguir a sua consagração, a sua vida de castidade e virgindade, e se casar com ele. E ela diz: não, 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 não. E sabe o que ele fez? Se não vai casar comigo, também não vai viver para Jesus. Ameaçou ela. Ela cedeu? Também não. Foi até o fim, arranca os olhos e entrega para o noivo. E Deus devolve o olho, né? É refeito o olho dela. Por isso que tem na imagem os olhos dela. E ela então vai presa, torturada. E como sabiam que Santa Luzia estava guardando a sua castidade, vivendo a sua virgindade, a primeira forma de tentar fazer com que ela abandone o cristianismo, abandone a fé cristã, deixe de viver com Cristo, levam então ela para um prostíbulo. Era um terrível, não era não? Pensa a tortura. Leva a moça para um prostíbulo. E acontece algo poderoso nesse dia. Poderoso. E ela não era uma mulher grande. A imagem mostra ela grandona. Mas era uma mulher franzininha, uma mulher normal, né, pequena. Ela fica tão pesada que ninguém conseguia mexer com ela. Nem 10 homens conseguiam tirar Santa Luzia do lugar, lá no prostíbulo. Desistem de fazer qualquer coisa com ela. E continua a tortura, continua a ameaça de morte, até o ponto de que, vendo que ela não cedia mais, vendo que ela não iria de fato abandonar a fé, não iria servir, adorar o imperador, a imagem do imperador, então cortam a cabeça dela. Ela morre decapitada. Foi até o fim. Nessa noite, irmãos e irmãs, precisamos também a graça de viver a nossa fé até o fim. Não é fácil, temos provações, dificuldades, problemas, não temos uma perseguição, ninguém vai ser preso por enquanto, por ser cristão. Talvez chegará aí, daqui uns 100 anos, seremos presos por sermos cristãos e católicos. Mas por enquanto ainda não. Dá para a gente viver a nossa fé, dá para a gente praticar nossas devoções, ninguém vai nos atrapalhar por enquanto. Vamos viver então com fé, vamos guardar a nossa fé. A nossa grande dificuldade hoje que nós temos é com nós mesmos. Nós temos uma pressa da graça, uma pressa da cura, uma pressa do milagre. Isso confunde a gente e ao mesmo tempo desanima. Peçamos ao Senhor que nos dê a paciência da fé, a paciência para esperar, a fé para suplicar e a ousadia para não desistir, continuar sempre abertos ao amor de Deus, à força de Deus, o poder de Deus. Santa Luzia não fez o que fez, não enfrentou o que enfrentou, porque ela era uma mulher especial, diferentona. Não, porque ela sabia que não estava sozinha, nunca estava sozinha. Deus a conduzia, Deus a guardava e Deus a protegia. Vai até o fim. E o seu sim é um sim que transpassa lugares. Ela viveu na região da Siracusa, era o Império Romano, mas era Siracusa já na Espanha, né? O Império Romano era enorme. Ela viveu ali, depois o seu culto chega na Itália e se esparrama
por todo o mundo. O culto de Santa Luzia era um culto como Santa Rita, um culto, uma devoção, né? Uma devoção em todos os lugares. Hoje temos capelas, ruas, igrejas, oratórios, catedrais, santuários, basílicas dedicadas a Santa Luzia. Eu tive a graça de conhecer o lugar onde está Santa Luzia. Ela tem o corpo corrupto. No ano de 1879, 74, se não estou enganado, se eu errar depois da data, vocês verifiquem lá. Um mercador genovês, um mercador andando, né, lá nos países árabes, conseguiu então encontrar o corpo de Santa Luzia e pagou as despesas e trouxe o corpo dela incorrupto para a cidade de Veneza. A Basílica de Veneza, lá em Veneza, contém o corpo, está lá com o corpo dela. E do lado do corpo, do lado dessa igreja, não é muito, a gente fala Basílica, a gente imagina que é um negócio gigantesco, né? Mas a Basílica é pequena, tamanho da nossa igreja, né? Mas do lado dessa igreja tem um grande hospital de olhos, apenas um hospital de olhos, referência nos estudos e tratamentos para as doenças dos olhos. É a fé que vai se fazendo obras, é a fé que vai se tornando também esperança, confiança. Pensamos a Santa Luzia, que nos ajude também a guardar a nossa fé, a compreender o como a fé é importante para a nossa vida, o como a fé gera alegria, a fé gera esperança. Nessa igreja, nessa basílica em Veneza, o corpo de Santa Luzia está atrás. Imagina isso aqui, imagina, é maior, bem maior lá, né? Assim, o presbitério, as igrejas antigas, ela tem um presbitério enorme e uma nave pequena, né? Isso aqui é a nave, tá? Isso aqui é a nave da igreja. A nave das igrejas antigas são pequenas, mas o presbitério gigantesco. As igrejas modernas têm um presbitério apertadinho e uma nave grande. Bom, tempos de arquitetura diferente. Mas lá, como o presbitério é grande, o altar está aqui e atrás está o corpo de Santa Luzia num suporte, e tem uma escadaria, uma escada que a gente sobe assim, aí dá para ficar bem pertinho do corpo dela. Aí você sobe, passa por cima, entra de um lado e sai do outro. Uma igreja bonita, quando você tiver a chance e vai lá, né, indo para Veneza, procura essa igreja lá em Veneza e visite, né? Visite, reze lá é impressionante, né? Impressiona ver um corpo incorrupto do século 3, 1700 anos. Está lá. A ação de Deus nos enche de fé, nos enche de esperança e faz compreender cada vez mais o quanto o nosso Deus está vivo. Eu penso que cada corpo incorrupto que está por aí, Santa Rita também tem corpo incorrupto, né? Esses corpos incorruptos são expressões da santidade. O quanto a fé vivida, o quanto a fé praticada, o quanto não ao pecado nos guarda e protege. Verdadeiramente o não ao pecado, verdadeiramente o sim à santidade transforma até o nosso corpo, até esse corpo fadado a virar nada, a virar pó, não vira pó, por ordem de Deus, por permissão de Deus, para que a gente possa compreender que é o Senhor que pode todas as coisas, é o Senhor que pode nos tocar, é o Senhor que pode também nos curar. Aquele que fez todas as coisas é aquele que cura todas as coisas. Aquele que criou o universo é aquele que nos salva e nos reorganiza no corpo, na alma e no espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,